Você tem- Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma edição do Pod da Prefis. Essa é a edição número 43. Edição Rafa. especial, pois é a última do ano, né, Mara? Especialíssima. Estamos na semana do Natal. Muito bom estar aqui com vocês que vêm nos acompanhando Uma esse honra. ano. Uma honra muito boa. Estamos encerrando a nossa segunda temporada aqui do Pod da Prefis. Agradecer a cada um de vocês que participou com a gente, que esteve aqui, que esteve na nossa bancada, que mandou recado, que tem nos acompanhado, falado com a gente na rua, que tem visto o programa. Isso é muito legal e mostra a importância de um trabalho que a gente tem deixado aqui de abertura para mostrar o que é feito dentro da Prefeitura de São Sebastião. Eu estou aqui porque eu vim desejar a todos vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, um ótimo 2025, mas eu vou me retirar porque tenho muita coisa com esse final de ano, mas vou É deixar o verdade, Rafa, meu Mara. companheiro de bancada, que é especialista aqui no esporte da Prefeitura, e a Maria Fernanda, que já esteve aqui com vocês, está sempre nos acompanhando aqui por detrás das câmeras, e hoje vai estar sentada aqui com um convidado muito especial, que é o Alessandro Super Menezes, especial. super. Eu vi um pouco da sua história, fiquei encantada, assim, com a sua força de vontade, mas eu só estou dando um spoilerzinho pequenininho, porque os dois vão conduzir, com certeza, muito bem essa entrevista e falar da honra que é ter você aqui com a gente nessa bancada. Fique à vontade, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo ter a chance de levar uma mensagem a todos vocês e principalmente na época que nós estamos, né? Natal chegou e vamos agradecer ao Pai a vinda dele aqui no nosso planeta. É É isso isso aí, aí. pessoal. Muito obrigada, Rafinha. Gratidão. Toca o tambor Tamo aí. junto, Marinha. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Ao É isso aí, Everson, que galera. está ali fora, muito obrigada. Hoje nós temos a Hillary também acompanhando aqui com a gente. Hoje ela está fazendo o papel Essas da mídias Maria. Deixar sociais. também para o Márcio, que nos acompanhou durante todo esse período. E até o ano que vem, se Deus assim nos permitir. Maria, por favor, assuma aqui o seu lugar. Vem pra Obrigada, cá, pessoal. Maria. É isso aí, galera. A gente vai entrevistar Alessandro Menezes, atleta de jiu-jitsu de São Sebastião, tem 54 anos, experiente, que vem contar um pouco dessa história de vida dele, que é fantástica, de muita superação. E para encerrar esse ano de 2024, que foi realmente um ano muito especial, queria também agradecer todos que nos acompanharam, porque sem vocês não existia isso daqui, e a audiência de vocês é essencial para nos manter aqui fazendo o nosso trabalho. E também parabenizar e agradecer o espaço dado pelo prefeito Felipe Augusto, pelo prefeito eleito Reinaldinho, e também a nossa gestão aqui do Departamento de Comunicação, a Beatriz Rego, a nossa diretora de comunicação, e o secretário adjunto Neto Ângelo. Gratidão pela oportunidade e confiança no nosso trabalho. Mas vamos falar de jiu-jitsu, né, Maria? Isso aí. Eu queria começar sabendo, né, como que você teve contato com o jiu-jitsu a primeira vez? Bom, ele veio, eu sou atleta marcial já há muito tempo, eu sou faixa preta desde os meus 18 anos de taekwondo. Eu fui integrar a equipe de Ribeirão Preto de taekwondo. E nessa época eu tive minha primeira aproximação do jiu-jitsu. Na minha rua tinha um tal de Roberto Correia, o gordo. Ele tinha sido campeão mundial de jiu-jitsu e eu passei na academia pela manhã, tinha alguns faixas brancas, e eu como lutador, cheguei lá, lutei com todo mundo, já tinha uma experiência de luta, finalizei todos, cheguei, isso daí não é nada. Fui para casa para conhecer o mestre no outro dia, lê do engano, né? Quando eu conheci o Gordo, sabe aquela, você entra na academia, o pessoal te aponta, o mestre, é ele que veio aqui de manhã, que fez aquela bagunça aqui na academia ali, tudo bem. Ele deu o treino, fui lutar com ele, eu virei passageiro da agonia, desespero. O que eu tentava fazer, ele me inutilizava, eu era maior que ele, mais forte que ele, e tudo que eu imaginava não tinha consequência nenhuma.
sempre eu acabava batendo e sofrendo. Aí veio aquela visão, né, do reconhecimento, da superioridade, e eu pedi para ele a oportunidade de começar a treinar com ele. Foi aí que começou a minha jornada. Aí eu abandonei o taekwondo e comecei a treinar jiu-jitsu. Com 3 meses eu fui campeão paulista e comecei a seguir minha jornada. Aí ele teve um problema dentro da cidade, como ele era do Rio de Janeiro, ele foi para o Rio e meus familiares moravam na região da ABC Paulista e eu fui para a região da ABC e comecei a treinar na academia Infight. E lá começou a minha carreira no jiu-jitsu. Mas aí eu estou Show. falando de 1995. Olha, Teve trajetória é vários vasta, altos hein? e baixos. Muito legal. Mas você conheceu o São Sebastião e veio morar aqui como? Há quantos anos você mora aqui? E onde você nasceu? Eu sou paulistano, né? Eu nasci na região do Ipiranga e morava na ABC. Então, engraçado, o jiu-jitsu me trouxe para cá. Eu tive um acidente no meu ombro e eu estava vivendo assim, meio depressivo, porque eu vivia de esporte, não estava Sim. praticando esporte. Um médico que me operou, que era aluno meu, chegou: Alessandro, vai para um lugar onde você se sinta bem. E eu vim para o litoral. Cheguei em Camburi, conheci a minha esposa, Maria Rosa, fez aniversário ontem, Ó, manda uma suas grande vezes pra parceira. ela, parabéns. Tamo junto. Mas ela foi uma pessoa assim ímpar na minha vida. Então ela foi uma pessoa que sempre esteve comigo em toda a minha caminhada. E aí foi aqueles altos e baixos que eu falei, né? O esporte hoje ele está em grande eficiência, grande jornada na minha história, mas eu tive várias passagens de crescimento e o esporte foi me ressignificando. Então hoje o esporte ele está completamente presente na minha vida, mas não foi assim, é o que eu falo para as pessoas. Eu acho que nada é por acaso, né, Rafael? Então Sim. hoje eu me sinto usado como uma ferramenta de transformação, estando aqui com vocês falando, porque o esporte ele muda, ele transforma, mas nós temos que assumir, temos que renunciar e temos que crescer com as nossas diferenças. Então eu tive a minha oportunidade, é o que eu falo, eu tive uma bola extra que me trouxe aqui hoje, e hoje está aqui, ganhando A gente competições, vai falar trazendo sobre mudanças e isso. fazendo essa história numa época tão nobre na nossa vida que é o Natal, né? É onde a gente se ressignifica. Então acho que tudo vem em nome dele para a gente estar aqui honrando e crescendo e agradecendo. Porque, que nem eu falei para você, Rafael, quando a gente começou a história, era uma gratidão, porque hoje a gente fala da prefeitura de diversos âmbitos, e eu coloco a prefeitura como uma grande parceira. Sim. Agradeço muito ao nosso prefeito Felipe Augusto, ao Reinaldo. Foi ela. O seu convite surgiu através de um pedido do próprio prefeito para trazê-lo aqui. Então, Por acaso. nada é por acaso, né? Mas Foi um é pedido uma coisa dele. muito interessante como ver. Todo mundo começa a criticar, eu só tenho a agradecer. É uma pessoa que foi ímpar na minha jornada. Tanto no meu recomeço, né, Rafael? Colocando para vocês, eu sou um paciente oncológico, Tá na muitas tela aí a foto pessoas, do Ale com o prefeito, com meu 01 aí, ó. parceiro, Tá na mas ele foi tela. uma pessoa ímpar na minha vida, que eu estava 20 anos afastado do esporte. Acho que é bom ressaltar isso para Sim, vocês, porque a gente começa a viver uma vida e o esporte ele não é só saúde. Você começa, se você não tem um apoio intrínseco na sua carreira, na sua jornada, você começa a se perder no caminho. Então era um esporte de alto rendimento, vários amigos eram da vida noturna, tinha dinheiro, eu comecei a querer servir dois deuses ao mesmo tempo, isso é impossível. isso é verdade. Treinava de manhã para balada à noite, tinha uma vida pregressa, hoje eu não tenho vergonha de falar que isso é o que me trouxe aqui onde eu estou hoje. Então a gente pode errar, acho que as pessoas erram, mas eu acho que é nobre você assumir seu erro e E mudar nós sua história. aprendemos com os erros, né? Com certeza, mar calmo não faz marinheiro bom, né? Isso é verdade. Exatamente. Então hoje o que que acontece comigo? Eu, devido ao uso de drogas, sou um paciente, um dependente químico em recuperação, é uma mensagem que eu levo para ajudar as pessoas, inclusive, né, pelo fato de eu não fazer mais uso de substâncias químicas, que não faz pegar e aconchegar a pessoa que necessita, e dar um passo além nesse Sim, sentido. Então essas coisas pegaram em diversas maneiras na minha vida, por isso que eu apoio muito a família, que eu tive uma mulher de peso na minha vida que segurou a minha história. sim. É muito fácil você virar as costas e ir embora, mas é muito nobre como você pega na mão e não deixa cair. Então, ela é uma pessoa que nunca me deixou cair, e hoje eu coloco essas vitórias aqui, a minha esposa que sempre esteve Gente, tem comigo. um monte de medalha aqui na mesa. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você, a gente vai abrir um pouco aqui mais a câmera e vocês vão conseguir ver. Mas, meu, o cara é campeão,
é um exemplo de superação, realmente. Sua história é muito tocante e é o que você está falando mesmo. O apoio da família nesses momentos difíceis, né, é muito importante. E é muito bacana você ter essa atitude de assumir, né, todas essas dificuldades, porque tem muitas pessoas que passaram por problemas de uso de drogas, né, e não conseguem falar mais, tocar nesse assunto, porque já cria um bloqueio, uma barreira. E você falar abertamente para que sua história sirva de inspiração para que outras pessoas também consigam superar esses momentos difíceis, né? É Porque a gente colocar uma vive num coisa, país complicado, né? Que essa questão da criminalidade, essa questão do tráfico de drogas também é muito pesada. é uma coisa que eu costumo falar, Rafael, e aproveitando hoje esse veículo de comunicação e colocar para você que está me assistindo hoje, que muitas vezes você, dependente, você pega e as pessoas que estão do seu lado, você acaba virando as costas, que seus amigos são seus pais, as pessoas que estão do seu lado, vivendo na hora do problema, que quando está sol, a praia está cheia. Mas eu quero que você olhe no fundo do seu coração, quando você está assim, ó, acabado, acabou seu dinheiro, você está deprimido, seu corpo doendo, quem vai na sua porta te bater? A não ser sua mãe te levar um agrado, te levar um carinho, te levar um abraço. Então isso é uma realidade que a gente enfrenta. Então a gente começa a fazer aquele negacionismo com a pessoa que está do nosso lado, que ele não conhece o problema da droga, é difícil. Então você vai se apegando às pessoas da rua, as pessoas da rua não te trazem nenhum prevento a não ser roubar, matar ou destruir. É uma coisa difícil, mas é uma realidade. Nós vivemos esse problema. Mas eu aprendi que na vida, Rafael, a gente não tem que viver com o problema. O jiu-jitsu me ensinou a gente trabalhar com a solução. Eu posso falar do problema para você, você tem os seus. Você tem os seus, não é verdade? Verdade. E qual que é a solução para sair do problema? É você fazer aquela virada de 180 graus. Antigamente eu queria virar 360, caía sempre no mesmo lugar. Sim. Então o que aconteceu? Eu vivi uma vida pregressa, minha mulher segurando as pontas, subi e descia, que tem aquele caminho do dependente, né? Você sobe até o cume da montanha, aí você cai novamente, se levanta e cai novamente. E aconteceu várias coisas comigo, eu sempre achava que eu podia, é o que eu costumo falar, síndrome do super-homem. Uhum. Tudo posso naquele que me fortalece. Começa a viver na lei do auto-engano. Até o dia, senhores, que eu costumo falar, até escrevi para você, Rafael, era o carnaval de 2017. Eu era gerente de uma empresa de gelo, estava bem financeiramente, ia receber a minha mãe, fui pegar minha mãe na rodoviária. Aí aquela velha história, não, vou usar só alguma coisinha para ficar descontraído, estou cansado, minha mãe Legal. chegou, era 2 horas da tarde, eu voltei para casa, era 3 horas da manhã, completamente sujo, sem dinheiro, eu tinha uma casa que estava para alugar, que estava fechada, eu me escondi naquela casa. Aí chega minha mãe, me vê daquele jeito, já ficou sem graça, foi embora, e minha esposa e minha filha conversando. E minha filha, na época, agora com 17, devia ter 17 anos, pedindo para mim para ir embora, que aquilo ali não era o pai dela. E eu fingindo que estava dormindo e ouvindo toda aquela história, aquilo me remoendo. E eles foram embora, que não tinha o que fazer, já era 3 horas da manhã, deixa ele dormindo aí. Aí eu fui brigar com Deus, que eu costumo falar. Eu fui pro mar e comecei a falar com ele e comecei a ter um despertar. Foi onde eu peguei as coisas, vesti minha roupa, fui na empresa, falei com o meu chefe o que estava acontecendo. E daquele dia em diante, eu comecei a fazer diferente. Voltei para a igreja, comecei a trabalhar, pegava os meus rendimentos, dava na mão da minha esposa, e foi passando o carnaval, passou outro mês, recuperei a minha família, Rafa, foi uma história assim linda. Hum. E as coisas acontecendo, imagina, você é casada há mais de 15 anos, aí sua esposa começa a ter um homem de verdade na vida dela. Só que aí vem aquela cobrança, né? Nada é por acaso. Começou a me dar uma inflamação na garganta, e não parava. Aí eu fui na primeira semana, tomei os antibióticos, continuei inflamado, segunda semana e minha esposa, a família dela mora há 200 anos no litoral. Somos pessoas públicas. E todo mundo me conhece. Sim. Aí o médico amigo meu, o doutor Pedro, amo você, doutor. O doutor Pedro chegou para mim, Alessandro, você tem alguma coisa que não é infecção, vamos fazer uma biópsia. E quando Veio fizeram a biópsia, notícia. detectaram que eu tinha um carcinoma espinocelular de grau 2 modificado em cólios, nome bonito, né? Na garganta. E aí minha esposa caiu, né? Pô, agora que ela tá tendo um cara que tá andando, que tá preservando a Veio um família, câncer. vivendo com valores, mas nesse momento Deus tinha me preparado para a cura. Aí que chegou minha jornada.
Começamos a correr atrás, conseguimos o tratamento lá no ICESP em São Paulo, só que para fazer esse tratamento eu não tinha condições de fazer o tratamento. Foi nessa hora que eu agradeço a Prefeitura de São Sebastião, que foi ímpar na minha história, me deu todo o suporte logístico e fez o trabalho até a minha alta, que foi a minha remissão, que acabou agora em maio Só do ano acabou agora em seguinte. maio. Olha que Então, veja bem, na época quem cuidava era o Reinaldinho, nosso secretário de saúde. sim. E tinha um trabalho de logística que eu falo para você, cidadão. Ninguém vai bater na sua porta e te dar a resposta. Você tem que correr atrás. Nós corremos atrás, buscamos os caminhos, nos deram um caminho e eu tive esse apoio. Então, muita gente às vezes reclama da falta de ação da prefeitura, porque querem que venha na mão. Nós temos que buscar nossas necessidades, as nossas respostas. Exato. Se eu não corresse atrás, eu não estaria aqui hoje. Se eu não fosse atrás do meu esporte, reconhecer os meus erros, nada teria acontecido, entendeu, Rafael? Então as coisas vêm nessa tomada. Ide e buscai e achareis. E foi assim que foi minha jornada. Eu aceitei a minha história, o tratamento não foi fácil, mas em final de 2018, quando me deram a alta medicamentosa, foi aí que começou o plano B, né? Me deram 2 anos para começar a fazer esporte e tudo que eu tinha perdido devido ao uso de drogas, o afastamento do esporte, me deu aquele calor de voltar para a minha caminhada. Aí começou a minha batalha, onde eu comecei a treinar e aí a prefeitura entrou na minha vida na outra Na situação. outra situação, agora no esporte. E aí foi lindo, porque era uma época difícil, porque eu entrei no meio da gestão. Eu não tinha como pegar apoio para poder fazer as competições. Aí o secretário na época era o Felipe Marmo, que ele fazia na alimentação dele e não tinha como me ajudar. Sim. Aí aquela velha história, buscai e recebereis. Eu fui bater na porta do prefeito. Prefeito, está acontecendo isso, eu tinha ganhado uma competição, falei o que estava acontecendo, em 2 minutos não, você vai representar nosso município. E o prefeito fez com que isso se tornasse realidade. Então, o que aconteceu? Em 2019, na faixa roxa, eu fiquei como campeão do Circuito Paulista, São vários títulos aí que você Foi- coleciona. fiquei terceiro no Mundial, terceiro no Brasileiro e peguei a faixa marrom. E com o Felipe Augusto nós somos campeões brasileiros na faixa marrom pelo município de São Sebastião e eu peguei a faixa preta para fazer o quê? Aí começou a caminhada. Aí acabou a brincadeira, né, Rafael? A coisa ficou séria. Fica, porque veja bem, hoje né, eu sou um master, eu tenho 54 anos. É isso que eu ia falar, um atleta master já, né? Compete. E o seu peso? Qual que é o seu peso? Eu luto na categoria pesado e absoluto. Mas o que é interessante ressaltar? Que quando você está na faixa colorida, você tem um upgrade, porque eu já era lutador há muito tempo, e tem pessoas que entram no esporte e crescem e já entram com uma idade avançada. Sim. Na faixa preta, não. Faixa preta, eu comecei a me deparar com campeões, 10 vezes campeão brasileiro. O cara que que eu fui para a final do International Master, o cara tinha sido 2 vezes campeão mundial, 5 vezes campeão brasileiro. Só adversário de peso. Faixa preta, 17 anos. Só que é aquela coisa, a gente estava lutando de igual para igual. O meu bem é que ninguém me conhecia. Sim. Então era o lobo solitário. Hoje eles já sabem quem eu sou. Mas eu já botei meu cartão de visitas, né, Rafael? E é o que eu falo, isso é uma referência para eu poder ter mais possibilidade de buscar hoje as pessoas que precisam, que necessitam, porque é o que eu falo, eu tenho várias pessoas que me ajudam na minha caminhada, mas o meu patrocinador maior é a prefeitura, porque ela me dá possibilidade, não só de visibilidade, mas de estender a mão. Porque o que aconteceu? Eu lutei para chegar à faixa preta, que era uma coisa que ficou faltando na minha vida. Há quanto tempo você é faixa preta? Bom, eu sou faixa preta desde os meus 18 anos. Agora, de jiu-jitsu, eu acabei de pegar o meu primeiro grau. Então, faz Sim. 3 anos que eu tô com a faixa preta. E Saber, né? É. Porque a gente sabe que tem várias faixas aí. Qual que é o processo Como que funciona a graduação, né? do tempo? como funciona geralmente, como eu faço com meus alunos? Você entra na faixa branca. Todo mundo pensa que não, mas a faixa branca é a faixa mais importante que existe. Por exemplo, você tem quantos anos? Tenho 34. Então, eu acredito que tudo que eu estou te falando vai despertar no seu coração, Rafael. E no ano que vem a gente começa um processo de treino. Ó, Pra você que Aí, depois- top, hein? Rafinha.
Então pensa Desafio só para uma coisa. 2025. Então pensa só uma coisa, Rafael. Você tem 34 anos. Para você pegar o processo do início ao fim da faixa preta, geralmente é de 8 a 10 anos. Então a faixa branca demorou 34 anos para você É tomar a uma decisão. é uma graduação e uma pós. Quando você toma a decisão, aí começa a sua jornada. Geralmente, a faixa é dada de 1 a 2 anos, pela sua continuidade no treino, pela sua resiliência, Sim. pela meritocracia. Ou seja, vai ter o Campeonato Brasileiro. O meu aluno foi lá, ele foi campeão brasileiro, ele merece a faixa que ele vai ganhar. Então, são as graduações: são a faixa azul, a faixa roxa, a faixa marrom e a faixa preta. Quando você chega na faixa preta, você adquiriu o seu passaporte. Sim. Você se tornou um mestre da sua jornada. Você caminhou o deserto, eu costumo falar com meus alunos. A faixa preta é você caminhar no deserto com um copo de água. Ao final do deserto, você tem que estar com o seu copo de água para você Pra poder você. matar a sua sede. Quando você pega a faixa preta, você segue o quê? O tempo de longevidade. A cada 3 anos você recebe um grau. Então, o primeiro grau são 3 anos, o segundo grau são mais 3 anos, o terceiro grau mais 3 anos. O quarto, o quinto e o sexto grau são 5 anos dedicados ao jiu-jitsu. Aí você vai para a faixa coral e depois você pega a faixa branca e vermelha, depois de mais de 40 anos de trajetória dentro da faixa preta. Então é um esporte muito longevo. Você Sim. vai viver E a sua é vida como artista democrático também. marcial. Muito democrático, porque eu vejo que tem atletas que começam já com uma idade avançada mesmo. E, cara, olha a história do Alessandro, não dá nem pra interrompê-lo, porque, É. cara, é impressionante, sabe? A empatia e a luta dele também. Mas você vê também a importância do trabalho dessa gestão na vida das pessoas. É o que o Alessandro falou, tem muita gente que não enxerga o trabalho, e não se convence daquilo, sendo que às vezes é vendido por pura cegueza de ideologia, sabe? Então, galera, o governo está trabalhando sim e ajudando muitas pessoas, isso é fato. Tem gente que não acredita, mas a prova viva está aqui, entendeu? Também todas as outras pessoas que passaram pelo pod, né? Esses pods atrás a gente teve aí com o secretário de Sim. esporte que falou o tanto de esporte que a cidade tem. Para além do esporte, a gente teve com o pessoal do foguete que conseguiu ir para fora, o pessoal do festival. Então, oportunidade não São falta. várias Realmente, essa gestão iniciativas. tá investindo em todo mundo. E é verdade. E é o que ele falou, às vezes é você ir de encontro com aquilo, não adianta você também. A gente é uma sociedade civil organizada, todos nós fazemos parte disso, né, Alessandro? Então, às vezes, a gente fica esperando tanto do poder público e não se move para ir a encontro daquilo que a gente também necessita, ou daquela ideia que a gente tem e quer levar e passar para frente, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque o Alessandro ele tem uma ideia de um projeto muito bacana, né, que está tão inclusivo, que vai ser essas aulas, né, disponibilizadas para pessoas PCDs que também tenham do espectro TEA também, não é? Ale? Fala um pouco sobre essa sua ideia e esse seu projeto também, do Então, tratamento Rafael, inclusivo. o que que ocorre? A gente tem essa situação. Quando você começa a fazer uma arte marcial, qual é o seu objetivo? Adquirir a tão sonhada faixa preta. Aí ela chega. E aí? Uma coisa que eu tenho assim, que meu mestre falou, Alessandro, quando você adquire a faixa preta, ela vai acompanhar você até o fim da sua vida. Agora, faixa preta que você vai se formar, com a honraria que você ganhou, vai depender de você. Quando eu peguei a faixa preta, isso começou a bater muito forte dentro de mim. Aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a me especializar. E comecei a parar de perguntar para o meu ego o que eu queria, que seriam as competições, e o que que eu necessitava fazer para melhorar a vida das pessoas, como o esporte melhorou a minha vida. E eu estava até falando com você, eu buscando essas situações e comecei a montar um projeto que se chama Forja do Tatame, e teve um evento na prefeitura que eu falo, as coisas, a prefeitura ela sempre está te trazendo, a prefeitura sempre vai te trazer condições. Se você buscar, você vai encontrar. Teve um evento que foi o Conexidades. E eu fui para Conexidades, querendo saber sobre a parte de inclusão, e eu tive a oportunidade de ver a Ica Fleury, que ela tem o Doriano Will, um evento que ela faz com pessoas de baixa visão,
e lá eu descobri qual que seria o meu propósito, fazer a união dessas pessoas, que aí você começa a ver uma realidade dentro do município, que hoje eu falo, quando eu não luto por mim, eu luto pela minha comunidade, são mais de 92 mil pessoas comigo dentro do CAGE. E ela me falou, e ficou muito no meu coração, que 1/4 da população sofria de algum tipo de PCD, que eles falam que é pessoas com deficiência. E eu coloco que são pessoas com desafio, porque todos nós somos deficientes de alguma maneira, de alguma forma. E quando eu comecei a ver isso, Rafael, eu comecei a buscar informação e crescimento para poder dar o atendimento que essas pessoas merecem, que na realidade é um abraço, é um atendimento para poder tirar esse preconceito que hoje existe, que hoje tem muitas crianças que não saem de casa, pessoas que têm baixa visão, pouca mobilidade, ou transtorno do espectro autista de alguma forma, TDAH, são várias nuances que de repente privam as pessoas de se conhecerem, quebrarem o preconceito e se fazerem. O esporte é um espaço onde a gente tem essa união. Então eu quero fazer desse tatame que nós estamos fazendo, e eu falo, a prefeitura ela é parceira maior nesse sentido, é de criar essa condição de trazer essas pessoas. Então eu agradeço muito essas pessoas que entraram na minha jornada de vida, ao Biratã, o secretário de esportes, que me abriu os caminhos, que me deu muita condição, ao mestre Adriano, do Contato Total, lá na nossa região da Costa Sul, Sim, esse daí que é um trabalho muito não, uma pessoa de longa data aqui, uma pessoa que formou mais de 1.000 faixas pretas, uma pessoa que, numa hora que eu precisei, ele abriu as portas para poder administrar as aulas. Hoje eu estou dando aula dentro da igreja Bola de Neve, que está chegando no final da gestão, vai começar uma nova gestão, que nem o nosso grande prefeito fala, 2025 vai ser muito melhor, porque tem muitas pessoas que buscam essa resposta. E eu falo para vocês, eu estou aqui porque eu estou buscando os caminhos que a própria prefeitura me dá a condição. Então ela está aqui buscando você. Você que precisa, vai atrás e vai achar uma resposta para ela. Que a prefeitura ela é aberta, é uma família. Se você tratá-la como família, agora você poder tratar mal por fora, qualquer um faz. Eu podia ser essa pessoa, né? Pô, ninguém me ajuda, ninguém me quer. Mas não, fiz diferente. Hoje eu estou aqui com vocês trazendo essa mensagem, que eu acho que a gente é um provedor de situações. Eu tive uma luta, isso daqui é um detalhe, fica na parede. Mas as pessoas que a gente salva, o abraço que a gente recebe, quando uma mãe de um aluno vem me agradecer, que, por exemplo, perguntam para mim, né, Rafael, qual foi sua maior vitória esse ano? Consegui arrumar emprego para 2 garotos de 17 anos que estavam precisando, e um menino de 19 anos aceitou que ele era impotente perante o álcool e a droga e está acabando o trabalho de recuperação dele nesse final de ano. Então essa foi a minha maior vitória, poder ajudar uma família, a mãe dele olhar para mim com gratidão, não vou falar o nome dele respeitando a integridade física dele, pessoal, mas uma pessoa que aceitou que ele tinha um poder muito maior do que ele estava vivendo. Porque as pessoas vivem nessa situação, com certeza, e ó, o esporte ele salva a Secretaria de Saúde, melhora a Secretaria de Educação, a gente começa a ter menos baixa e menos custos para manter. Então uma coisa depende da outra, mas o resultado vai ser muito grande nesse sentido. real. Eu queria até deixar você dar um destaque, porque tem algumas pessoas que hoje em dia ainda pensam que essas artes marciais, tanto jiu-jitsu, judô, é pra você, entre aspas, aprender a bater, né? Mas com certeza não é isso, é muito mais que isso. E aí eu queria que você falasse mais das qualidades mesmo que a gente aprende quando a gente pratica essas artes. Bom, a arte marcial ela vem com uma metodologia de crescimento, respeito e hierarquia. Então, quando a pessoa chega com aquele espaço que eu quero aprender, me defender, a primeira coisa que eu falo para todos, não existe arte marcial que segura a bala. Ponto. Não tem escapatória. Tem. Então, o que eu falo com toda clareza possível para trazer para a pessoa? Você vai aprender a se descobrir, você vai começar a lutar com seus próprios demônios. E dentro desse crescimento, você começa a ser doutrinado. E você começa a descobrir que a melhor arma que você tem, que eu falo com meus alunos, é até engraçado, vou falar isso para vocês. Um dia eu cheguei numa equipe, tinha uns 40 alunos, de 14 a 19 anos. Eu falei, ó, sábado eu vou dar um treinamento para vocês, eu vou ensinar uma técnica de luta que ninguém mais, nunca na vida, vai passar por cima de vocês, vocês vão vencer todos. Aí ficou aquela notícia, o que será que ele vai ensinar? O que será? Ficou, chegou o dia do treino, Rafael, matei todo mundo. 500 flexão, sobe, desce, agacha, vai. E no final eu mandei fazer uma roda bem grande,
E todo mundo esperando o que que ele vai ensinar, imaginando, acho que a mídia, ela traz muito isso, que ele vai voar 2 metros de altura. Aí eu cheguei para eles, ó, o segredo é simples, é o seguinte, é com licença, por favor e obrigado. Aí imagina a cara de decepção dos garotos, né? Pô, mestre, mas é isso é. Quando você tiver respeito, saber entrar no lugar, saber se você sempre vai ser bem-vindo. Busca ser querido do que você ser temido. E quando você é temido, você pode ser parado. Então essa é a nossa mensagem que a gente leva dentro do esporte, porque o esporte ele começa a crescer em vários âmbitos, que por exemplo, hoje a Forja do Tatame, Rafael, eu quero trabalhar com competição, eu quero trabalhar com crianças, jovens, adultos e principalmente terceira idade, porque eu detectei na nossa costa que um dos maiores problemas que nós temos hoje é o quê? Pessoas acima de 50 anos que têm o quê? Quebra o pulso, quebra o cotovelo, quebra o quadril, porque não faz um trabalho de mobilidade. E eu tendo essa oportunidade de trazer essa boa nova, eu quero ser usado de diversas formas, fazendo a melhoria em todo o âmbito social que a gente tem. Então o esporte traz isso, segurança e autoconfiança. Então quando você, por exemplo, que eu falo, jiu-jitsu é a luta do Golias. Você tem quantos quilos? Eu tenho quase 60 quilos. Se eu falar que eu posso te dar uma referência de luta, onde você com 60 quilos possa se sentir seguro e lutar um cara comigo, lutar com uma pessoa com a minha faixa etária de peso, você vai falar, é impossível, mas não é. Você começa a criar referências e segurança para você saber absorver o impacto do adversário e lutar contra ele. Então o que acontece? Não é quanto você consegue bater, o que você está de condição de conseguir apanhar, absorver o impacto, ficar no momento certo e atacar na hora oportuna. Então o esporte traz isso, é segurança e autoconfiança, é isso que eu procuro trazer a Concentração, todos. técnica, envolve tudo isso, né? Faz parte do jogo. Disciplina. E você realmente, com esse exemplo de treinamento que você falou, você praticamente focou na mente deles, assim, realmente que eles deveriam estar esperando um baita treino de pancadaria, e você foi sucinto em transmitir uma mensagem, que acho que o conhecimento também é uma das ferramentas que são ensinadas dentro, né, da arte marcial, principalmente no jiu-jitsu. E é interessante isso que você falou também, porque tem essa questão, o jiu-jitsu, você também não pode utilizar ele com qualquer outra pessoa, né? Tipo, se você é faixa preta, você tá treinando. Eu já vi outras pessoas falando isso. Ao invés de você ser o valentão, que nem o Alessandro falou aqui, o nosso mestre, você é praticamente uma arma, né? Porque você tem um treinamento específico para você aplicar um golpe numa outra pessoa que pode ser mortal. Então, se você é faixa preta, você, teoricamente, você tem que ter um psicológico muito bom para que, fora do treinamento ou fora de uma competição, você não utilize isso contra um simples mortal, podemos dizer assim, né? Não, na realidade, quando você se torna um artista marcial, você já tem uma responsabilidade social. Sim. Por exemplo, se eu tenho uma situação de embate, se a pessoa sabe que eu sou um artista marcial, dependendo da situação, eu posso até responder por tentativa de homicídio. Sim. Isso é um fato. Agora, se eu estou me defendendo a minha família, ela tem uma outra conotação. Sim. Então, nós temos essa referência. Mas mesmo também, se for analisar, Rafael, eu vou ter um embate. Teve uma discussão, o cara veio agredir a minha esposa. A maneira que eu defender a minha esposa também é questionável. Que, por exemplo, eu como artista marcial, se eu vou pegar, vai durar 30 segundos, eu vou inutilizar o meu adversário. Agora, eu não vou quebrar o meu adversário. Sim. Porque você responde também por isso. Hoje as pessoas, eles estão, assim, está muito banal, eles estão banalizando muito a referência e o respeito com o próximo. Se a gente for analisar isso, por exemplo, às vezes até parece que não, mas às vezes até um xingamento, você pode agredir uma pessoa profundamente. Então a gente sempre tem que fazer o quê? Se resguardar. O que que é legal, Rafael, que eu costumo falar para as pessoas que começam a treinar, por que o esporte ele é tão contagiante? Porque você se coloca à prova. Eu te falo, se você começar a fazer jiu-jitsu, meu amigo, você vai viciar, porque você começa a se colocar à prova e você começa a ver que você tem o quê? O respeito à sua integridade física. Eu falo, eu sou faixa preta de taekwondo. Na época do taekwondo, eu estourei uns 5 tímpanos, perdi a conta de quantos dentes eu quebrei. Uhum. De você fazer o ataque, não ter a defesa, o ataque concluir. No jiu-jitsu, isso não ocorre. Você não agride a integridade física, você busca torções. Então, eu fiz uma torção no seu braço.
Se você não bater, vai quebrar. Só que você não resiste à dor e você me dá a vitória. Se eu peguei o seu pescoço, se você não bater, você vai dormir. Você apaga, você vai acordar. Então é muito difícil você se machucar. Então, quando você tem esse respaldo, fica muito bom. Por exemplo, as mulheres. A gente faz um trabalho muito conciso de defesa pessoal. Sim, eu E as ia pessoas perguntar perguntam sobre para isso. mim, não, e pessoal, as pessoas perguntam para mim como é que funciona. Primeira coisa, uma palestra para fazer o quê? Dar visibilidade para a mulher saber se portar dentro do espaço. O que que acontece? Quando a pessoa não luta, eu falo sempre isso dentro da minha aula inicial. Imagina uma luz branca. Sempre está tranquilo, não vê nenhum mal à sua volta. Quando você começa a treinar, a lutar e a discutir sobre situações de defesa, a primeira defesa é a impressão. Você vê o ambiente que você está, onde você está, como é que está a situação, que geralmente a coisa ela acontece antes de acontecer. Você está andando num lugar inóspito, você vê uma pessoa que está te seguindo e você não percebe até a pessoa te pegar. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai fazer trabalho de defesa pessoal comigo, já acende a luz amarela. Então, a pessoa já começa a ver a sua região, a área onde ela está, o que que ela pode fazer, e nunca ir de encontro, que isso não resolve. Por exemplo, uma mulher, eu tenho 90 quilos, eu vou para cima dela. Se ela for bater de encontro comigo, é que geralmente o agressor quer. Pressão contra a pressão dele é mais forte e vai pegar. Então, o que acontece? É achar o momento adequado, ser submissa até o ponto certo. Quando vê que deu a possibilidade, ser incisiva. Bater numa região de joelho, bater numa região de genitália, virar as costas e vai embora. Fala, a melhor defesa é a Sim. distância. Quando a pessoa mais longe estiver de você. E que nem minha filha costuma falar, nunca peça socorro, fala que está pegando fogo, né? Que você fala socorro, as pessoas correm. E assim é feita a situação de defesa, você sempre com a precaução. É o melhor caminho de defesa do que a ação. Quando a ação é inevitável, já viram o rato quando ele é coagido? Ele corre, corre, corre de você. Quando ele fica coagido, o que ele vai fazer? Ele vai tentar se salvar, ele vai avançar. E Então assim que ataca. funciona. É verdade. É muito interessante esse bate-papo. E galera, vou aproveitar agora essa pausa para falar para vocês ativarem o sininho aqui do nosso canal, para vocês receberem todas as novidades que a gente dos vídeos que a gente produz no canal da Prefeitura de São Sebastião e também as mídias sociais, né, Mar? As redes sociais também, Pref São Seba, né? Ó, e ative o sininho, dá o like, né? O Rafa É isso aí. fala. Não pode perder o costume, porque a audiência de vocês é fantástica e essencial para nos manter aqui. Então, Ale, cara, bate-papo muito interessante, mas infelizmente passa rápido. É, Estamos quase chegando no final. Mas outra coisa que eu queria saber, né? Você falou dessa questão do jiu-jitsu, né? Que é um esporte de torção, né? De você aplicar um golpe, você, de certa forma, até ocasionar uma lesão ali no adversário, dependendo da situação, caso ele não bata no tatame. E tem um outro esporte que também é de kimono, também a galera usa faixa preta, que acho que causa essa dúvida, né? Tipo, judô e jiu-jitsu. Quais são as diferenças entre esses dois esportes? Acho que vai ficar claro aí para todo mundo, para ninguém dar aquela famosa brecha e vacilar e confundir uma modalidade com a outra, sendo que elas são bem diferentes, né? Não, ao mesmo tempo que são bem diferentes, elas são bem similares. Semelhantes também, né? O jiu-jitsu é o judô. O que diferencia o judô do jiu-jitsu é a parte de pontuação, porque, por exemplo, dentro do judô tem a queda, o ippon. O ippon deu, a luta acabou. É o golpe perfeito. Dentro do jiu-jitsu, conta 2 pontos. Então a gente tem o quê? A luta de chão, que é utilizada dentro do judô, que quando, por exemplo, eu dei uma queda em você, essa queda não foi uma queda perfeita, eu consegui te imobilizar, eu te seguro no chão até o juiz finalizar a luta. Então, o que que acontece? O jiu-jitsu ele tem muito mais movimentação. Então, o que pode ser um golpe perfeito, para a gente conta 2 pontos. Então, tem a pontuação e a movimentação de luta. Então, isso que diferencia. E hoje, o jiu-jitsu ele ficou muito popular porque dentro de uma aula de judô, o que que acontece? Uma aula de judô é muito silenciosa. Uhum. Tem toda aquela hierarquia, tem toda aquela respeitabilidade. E no jiu-jitsu, hoje você começar a desenvolver várias movimentações
E faz hoje o que eu falo, o Master faz as academias funcionarem hoje, Rafael, que são pessoas com 30 anos, 32 anos, 40 anos, 45 anos, que começam a buscar uma qualidade de vida que nós vamos viver mais. Falei isso, quero te agradecer, doutor Leandro Nardi, foi uma pessoa que foi assim, o algoz do meu sucesso. Eliminou 30 quilos, me trouxe alguns patrocinadores que estão comigo, que nem Alquimia, Receita para Viver Bem. Essas pessoas fizeram a Divulga a diferença na minha galera aí, vida. pode ficar à vontade. Essas pessoas fizeram a diferença na minha vida. E eu falo para você, isso é o que muda a gente dentro do esporte. Esse crescimento do conhecimento, e a gente vai querendo viver mais, e o esporte te traz isso. Então hoje a pessoa que eu faço, a minha geração que quer, era sinuca e cerveja. Eu não tomo refrigerante já faz 5 anos. A minha alimentação mudou, porque hoje eu vejo com 54, Rafael, eu luto com uns É meninos de isso aí, 25 galera. todo É, dia. vamos se cuidar, hein, galera. É um exemplo aqui, ó. O cara é um exemplo, não tem como. Não vai fugir do tatame. É, não não, é sério, galera. Depois desse programa, eu prometo, uma promessa pra 2025. Ah, promessa. Eu vou ir lá, a primeira promessa pra 2025 é essa. Ter uma aula lá com o Alessandro de jiu-jitsu. E depois vocês vão assistir aí nas redes sociais. Vocês vão. Rafael, podemos aproveitar aqui que nós Lógico, estamos fica à aqui vontade. dentro da rede, todo mundo ouvindo a gente. O que ocorre? O ciclo de competição terminou na semana passada. Eu já comecei o ciclo de treinamento para 2025, porque eu Tem muita terminei o coisa ano, vindo por aí, né? não, eu terminei o ano no Mundial de Kimono, e agora no final de janeiro eu vou estar lutando no Mundial sem kimono, peso absoluto. Então vamos fazer uma situação. Espera que no final de janeiro ter, depois do Campeonato Mundial sem kimono, se Deus quiser, pela vontade dele, que eu tenha um congraçamento de medalhas, e vir Sim, aqui com falar com certeza. vocês, e de repente poder filmar lá na Forja do Tatame. Nossa, ia ser Fechou. muito Aí legal. você vai fugir de mim. Não tem pra onde correr. Não tem como fugir desse embate, hein, galera? Aguardem que vai acontecer. E relacionado ainda ao jiu-jitsu, a gente falou sobre o veterano ali, né, os idosos também, né, nessa questão de serem inseridos dentro dessa modalidade, mas a gente vê muitas crianças, né, e que nem você falou também que desenvolvem um trabalho com jovens, mas como que funciona esses treinamentos mais para os jovens, né? Porque é um esporte de contato físico. Às vezes tem pai e mãe que quer que o filho faça alguma atividade física, aí manda o menino pro futebol, e às vezes ele nem gosta de futebol, já porque é tradição no Brasil mandar pro futebol. E às vezes ele quer participar de uma aula de jiu-jitsu, mas no caso os pais podem ficar inseguros, exatamente que nem a Maria tinha É, com destacado, medo de machucar. por achar de ser algo que é de contato, porrada, pancada, e sendo que não funciona dessa forma, né? Tem um treinamento específico para os pequenos? Totalmente específico para os pequenos. O que ocorre? Eu não posso chegar para um garoto de 5, 6, 7, 8 anos e dar o mesmo treino que eu dou para um adolescente e para um jovem. Porque a princípio ele está melhorando a garotada lá, capacidade ó. cognitiva Tá na dele. tela. Né, foi a nossa última graduação. Foi a última graduação do Ali na projeto. frente as nossas armas secretas. Mas o que é legal que eu falo para você, veja bem, olha só, essa gurizada que está chegando, o que a Sim. gente faz com eles? Primeira coisa, despertar a autoestima. Segunda coisa, tirar eles da zona de conforto. Então, o que acontece com o pai? Quando o pai chega lá, geralmente com o filho, ele sempre faz sim, senhor, tudo para ele, quer usar o banheiro, vai usar, então a gente tira ele da zona de conforto, que o mundo não é um mar de rosas. Sim. Então a gente começa a mostrar que ele tem que saber respeitar, ele vai aprender a ouvir não. E dentro da aula, o que a gente começa a fazer? O trabalho de coordenação motora, trabalho de movimentação, trabalho de dependência do amiguinho para conseguir fazer o exercício, eles vão evoluindo. Aí, em cima do nosso olhar clínico, Coletividade. a gente vai trabalhando a qualidade e as excelências de movimento em cada aluno. Aí, conforme eles vão evoluindo, a gente vai acrescentando mais movimentos, mais condicionamento e principalmente a parte didática, de eles começarem a entender o que estão falando. Que uma criança, ela capta tudo. Se você colocar da maneira correta, ele vai entender toda a programação e vai evoluindo. A partir do 6º ano, 6 anos de idade, quando ela começa, por exemplo, um garoto começou com 4, parte de didática, movimentação, mobilidade. A partir do 6º ano, a gente começa a inserir o quê? Movimentação, exercícios mais complementares. Eles vão evoluindo. A partir dos 8 anos de idade em diante, ele já está fazendo o quê? Trabalho de guarda, trabalho de raspagem e trabalhos de finalização. Mas sempre da mesma maneira. Quando a gente trabalha com criança, é um cuidado maior. Geralmente, quando eu estou no tatame trabalhando com jovens, eu dou aula sozinho.
quando eu estou trabalhando com criança, geralmente eu peço um ou dois ajudantes estarem junto comigo, porque tem que ser meus olhos, porque de repente o tatame é grande, eu estou atendendo uma criança, outra criança está atrás de mim, eu não vi, e são segundos, né? Ele começa a Sim. ver, vê muita televisão, vê muita movimentação, pegou, se não bater vai quebrar. Então sempre é bom de ter essa situação de segurança com eles. Aí você cria um menino para a sociedade, que eu falo. Se eu criar campeões vai ser muito legal, né? Uhum. Pô, ver um aluno meu ser campeão, mas eu ver um aluno meu pedindo com licença para entrar, pedindo bênção aos seus pais, comendo, tirando o prato da mesa, acordando, arrumando sua cama, eu já ganhei meu dia. Mais gratificante ainda, né? Mudando a vida de uma criança, você já mudou o mundo. E nós estamos aqui numa cidade que você sabe que eu estou falando, né? A gente mora numa cidade em linha reta. Sim. Então hoje eu estou montando um projeto que fica lá na Costa Sul de São Sebastião e eu tenho a pretensão de ser um projeto piloto, que esse projeto se repique em toda a nossa costa e a gente crie vários novos cidadãos, que a Forja do Tatame venha inserir em várias famílias e ter um crescimento exponencial, atendendo o pai, a mãe e os filhos. Porque da mesma maneira que eu atendo uma criança, eu quero ter toda a disponibilidade, por exemplo, a Maria, poder fazer um trabalho de defesa pessoal, se sentir segura numa situação que espero que nunca ocorra, mas é que nem meu mestre fala, Tá né, Maria? preparada. Não, veja bem, é melhor você ser, É melhor saber, né? Que chegar na hora e tu não saber o que fazer. é Exatamente. melhor você ser um lutador, um guerreiro dentro do jardim, do que um jardineiro na guerra. Verdade. Então, quando você sabe o que você está fazendo, você tem essa segurança, aí o resto é deixar na mão de Deus. É detalhes. São os detalhes. Os detalhes tão pequenos de nós. Verdade. Mas é isso, gente. Olha que incrível. Você vê quão transformador é o esporte e o quão importante ele é na vida de tantas pessoas. E que nem o Alessandro falou, realmente, as crianças são o futuro da nossa nação, é a nossa esperança de um mundo melhor. Então, nada mais gratificante do que a gente trabalhar em prol do sorriso da criança e o sorriso de verdade, né? Não por uma coisa material, porque hoje em dia a gente vê tanto. Hoje em dia, cada vez mais as crianças estão tendo acesso ao smartphone, que é um problema, eu acho, para as aulas aqui do professor. Criançada que gosta de mexer em telefone. Então, cada vez eles estão mais na frente das telinhas e, de certa forma, o esporte torna essas crianças, né, mais ativas e passam a viver a vida de verdade, a realidade, e não ficar só, não que o telefone e a tecnologia não seja importante para o avanço, né, da humanidade, da nossa nação, mas só que é importante ser raiz também, né? E viver os momentos importantes, assim, no caso de um esporte mesmo, praticando algo que foi ensinado há tantos anos, uma arte milenária, entendeu? Então acho que é muito válido esse trabalho feito pelo Alessandro. Eu espero que realmente a Costa Sul de São Sebastião seja mais atendida com projetos assim, porque além da prefeitura atuando cada vez mais na Costa Sul de São Sebastião, a gente nota, né, esse crescimento que até um tempo atrás, né, lá antes do governo mesmo do Felipe Augusto, era muito complicado o acesso a certos tipos de projeto e de aulas esportivas há um tempo atrás. Na minha infância mesmo, eu não tive acesso a pouquíssimos projetos sociais que ofereciam atividades gratuitas na Costa Sul. E hoje em dia eu vejo uma emancipação desses projetos e um acesso muito maior da população com o esporte através desses braços, né? Porque também a prefeitura não faz nada sozinha. É sempre importante, que nem o Ale falou, ter esses parceiros que estão ali mais próximos da sociedade, que fazem parte da comunidade e que vão ter uma aceitação até melhor para trazer essas crianças e pais, né, para dentro de projetos transformadores como o do Alessandro, que a gente vê em vários lugares também de São Sebastião. Ale, essa questão dos pais aí, nos treinamentos, ou às vezes na competição, tem uns pais que eu acho que passa assim do limite, às vezes torcendo pelo filho dentro de uma competição, e como é para você ali, né, administrar e ter esse papo com o pai, porque às vezes o pai tá ali tão empolgado, acho que eu já vi, assim, competição de basquete, que eu fazer fotos aqui em São Sebastião, e tipo, do pai ficar, tipo, super irritado e incentivando o filho dentro da quadra, e aí quase brigando com o pai do outro atleta, e criar uma situação meio desgastante ali pra situação. Você já passou por algum episódio assim? E você, como um técnico ali naquele momento, o que você passa pro pai também? Porque atrapalha, né, até às vezes o desempenho do filho dele.
Não, não, com certeza. A gente, quando trabalha com crianças, é o que eu falo, é uma parceria. Porque muitas vezes é aquela coisa, a criança está na sua mão. Só que tem a mala familiar, o que aconteceu, o que que veio, de repente a criança tem algum problema. Geralmente, quando eu trabalho com criança, eu faço uma ficha de anamnese, eu quero conhecer essa criança. Se ela tem algum problema de saúde, tem alguma estrutura de saúde, algum osso quebrado, como é o comportamento social dessa criança, então a gente já começa a trabalhar em parceria a partir desse ponto. Aí a criança começa a desenvolver o esporte, ela começa a crescer, aí eu coloco o esporte como um prêmio que ela está ganhando. Então, se ela começa a pesar naquele lado, eu vou tirar coisas dela aqui. Então, a gente começa a ter essa troca com os pais nesse sentido. Então, quando a gente tem essa proximidade com o pai que vai dar essa liberalidade para a gente desenvolve. Até é interessante que você está me falando, tem um dos grandes nomes do jiu-jitsu, que ele é um grande amigo do meu mestre, que é o Renzo Gracie, é o cara que conheceu o Família Sheik, Grace é gigante, né? e Tem ele dá aula em Nova York para as filhas da Madonna. Sim. E quando as filhas da Madonna chegaram lá, ela começou a botar um monte de coisa para ele. Ele chegou assim para ela, ó, seguinte, da porta para lá quem manda é você, da porta para cá quem manda sou eu. E se você me dá a oportunidade, você vai ver o quão melhor suas filhas vão estar. Elas treinam com ele até hoje. Então ele chama a responsabilidade e traz a resposta, que eu acho isso é muito importante. Porque se eu pego uma criança hoje, seu filho, por exemplo, e eu não faço esse mise en place dele, não entendo qual que é a necessidade dele, e trabalho todo mundo no mesmo grupo, não vou ter resultado, porque uma criança é uma digital. Então você tem que respeitar cada individualidade e buscar a resposta dentro do grupo como um todo. Porque, por exemplo, tem uma criança que vai querer competir, tem a que não vai querer competir, e o esporte vai ser bom para ambas elas. E o que pega principalmente é o que você está falando, que o pai quer que ela faça. E se não for o que ela quer? Ele tem que saber ter esse diagnóstico para fazer o melhor para a criança, que antigamente, que nem você estava falando, São Sebastião era a capital do surf. E lendo engano, porque nós temos vários atletas de várias complexidades, parte de canoagem, o Ari está fazendo Sim. um trabalho exemplar junto à Secretaria de Isso aí Esporte, é um monstro formando sagrado. vários campeões. É um cara que tem um grande respeito, um cara com isso de longa data, e eu vi ele só está fazendo bem. As escolas de surf que estão trazendo vários atletas de várias modalidades que nos visitam, porque moramos nos lugares mais bonitos do planeta. Então a gente tem que ter o quê? As portas abertas para receber essas pessoas e ter condições de aproximar os nossos jovens dessas pessoas que vão fazer eles crescerem mais. Emancipar. Nós temos que trazer isso para o nosso município. E eu falo para você, sem sombra de dúvida, nós vamos ter vários campeões aqui no nosso município, mas nós vamos ter vários cidadãos que vão fazer a diferença na nossa jornada. De repente, garotos que nós vamos estar cuidando hoje, que vão se tornar vereadores, vão se tornar prefeitos, profissionais liberais, trabalhadores com qualidade, pais de família, que esse é o nosso objetivo. E que vão fazer o treininho deles ali toda semana. Então tá, né? É isso aí, Ale. Gente, queria agradecer demais aqui o Ale. Eu tô aqui até emocionado. É muito emocionante essa história, né, Maia? Parabéns pela história Obrigado, e velho. pela sabedoria também. Tem várias frases muito boas aí que eu vou anotar no caderninho, porque Vamos eu queria, adotar. muito boa. Eu queria também deixar pra você falar onde é que é, né? E como é que o pessoal faz pra poder se Pra se inscrever nas suas inscrever, aulas. participar, é verdade. Importante. Bom, gente, o que que ocorre? Nós estamos hoje administrando as aulas dentro da Igreja Bola de Neve, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da noite até o final do treino. Mas nós estamos, o que que ocorre? Está tendo uma nova gestão, a prefeitura vai estar entrando agora, pelo comando do nosso prefeito Reinaldinho, Painho, e nós estamos buscando já algum espaço junto com a Secretaria de Cultura na Praça Pôr do Sol, porque lá é um espaço que eu teria condições de atender as crianças, os jovens e os adultos. Então nós já mandamos o projeto, estamos em tratativas. Eu espero que em janeiro, após a final do Mundial, eu venho aqui pegar o Rafael, trazer a medalha para vocês e já esteja confrontado, definido e já tenhamos já dando ação a esse projeto, porque tem uma galera muito necessitada no nosso município que precisa mudar os seus valores. Que eu acho que a realidade de tudo, Rafael, é valores, porque a gente começa a viver num mundo onde tem muito valor e pouca ação. E o maior valor da vida é família, é o esporte, é a vida, e é pequeno, só que a gente começa a ver que não é fumar um pod,
na night, os valores são distorcidos. Mas é uma realidade. Pior. Hoje as crianças É engraçado. mais, agora mas não é, velho? Você vê assim a molecada hoje de 13 anos, hoje eu me vejo com 50. é a geração Nutella. Desculpa, galera, mas é a geração Nutella. Não tem como. Mas é uma realidade Mas que é a a gente vai realidade. lutar para tirar isso deles e criar novas pessoas e homens e mulheres de valor no nosso município. Vocês têm algum canal para o pessoal poder acompanhar quando surgem essas novidades? Ó, busquei um Highlander BJJ. A minha rede social, onde eu estou postando tudo que acontece, eu posto meus treinos, trago essa mensagem positiva para vocês. E o objetivo é aquele caminho. Me procure, eu vou estar sempre à disposição. Se for para somar, contem comigo. Se for para atrapalhar, eu não estou presente. Não me procure atrás, eu não vou me encontrar no meu passado, porque o meu passado me trouxe lições, mas o meu presente me traz uma força de mudança. E eu quero que você venha comigo para essa mudança. Junto nós somos mais fortes. Eu costumo falar, Rafael, que sozinho eu só vou varrer o meu tatame. Teve vários dias desse ano que eu estava sozinho varrendo o tatame. Hoje eu tenho atletas que eu faço esse chão tremer. Então vamos tremer esse chão, senhores. O caminho está aqui. Fácil não vai ser. Eu sou a pessoa que eu faço de tudo para você desistir. Sabe para quê? E quando você ganha a sua honraria, você sabe que você fez tudo para merecê-la. E esse é o caminho do verdadeiro samurai. Por mais que tudo esteja difícil, você levanta a cabeça e segue em frente. É isso Isso aí, aí, o juntos somos cara. melhores, né? Somos melhores e o cara é um guerreiro. E não é à toa que é o Highlander, né? Highlander, galera. Ainda verão. Essa daí é referência máxima aí pra quem gosta de filme aí. Cara, Highlander é o grande guerreiro e você representa ele até mais, viu? Vou te falar. Galera, muito obrigado por nos assistir, nos acompanhar aqui durante 2024. Desde o começo, né? No começo da primeira temporada, quem fez aqui o programa foi o Rafael Rodrigues, também, que é um baita jornalista. Eu queria deixar um abraço, meu amigo, desde a faculdade e que trabalha aqui na prefeitura conosco também. E a Marinha Cirino, mais uma vez, a Maria que está aqui ao meu lado, que é essa a nossa revelação aqui, que está participando, nossa estagiária, que cada vez está tendo uma atuação muito boa aqui conosco, e ao nosso convidado também, que deu um show aqui, uma palestra, e deixou conselhos e dicas muito importantes para vocês, mas além do mais, o mais importante, eu acho que é registrando e deixando aqui o legado que vai ficar dessa gestão, que realmente desempenhou um papel muito importante para o desenvolvimento da cidade em vários âmbitos. E só isso, só gratidão. Acho que essa é a palavra que resume esse ano de 2024 para mim. Gratidão por tudo, porque foi um ano incrível e é uma honra estar aqui apresentando esse programa com vocês. Queria agradecer também a oportunidade que vocês me deram, né? Tanto atrás das câmeras que eu ajudo, tanto quanto vim aqui também apresentar. Agradecer a todo mundo que faz parte, pessoal que hoje está aí com a gente ajudando também. E também elogiar essa gestão, porque eu também fui uma das pessoas que cresceu quando eu estava, né, em processo, assim, e realmente dá para ver a diferença em todos os âmbitos, não só como esporte, né, mas realmente em todos, porque quem acompanha o Pod sabe que a gente traz muitas pessoas, muitas histórias que foram imensamente ajudadas, que o prefeito fugiu a palavra, investiu, perdão, em todos os âmbitos da cidade. Então, muito obrigada a todos. É isso. E é isso aí, boas festas. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É verdade, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu não posso esquecer de agradecer realmente as outras pessoas que estão aqui atrás das câmeras, que é o Everson, que faz um trabalho incrível também, grande mestre aqui das produções, e a Hillary também, que está aqui fazendo nossas redes sociais, que é essencial para tudo dar certo, que senão nada funcionava, galera. E é isso, Ale, pode deixar sua última mensagem aí para a galera, para a gente se despedir. Bom, eu queria agradecer e falando uma palavra que me acompanhou durante todo o meu processo de tratamento. Buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á. É muito legal a gente poder agradecer em cima de um processo adquirido. Então eu queria agradecer ao Oquetá, agradecer à Alquimia Manipulação, ao Dr. Leandro Arde. Te amo, irmão. Só é ruim que você é palmeirense, mas fora isso, adoro você. Um grande parceiro que cuida de mim até hoje. E principalmente agradecer às pessoas que dentro desse processo aqui na prefeitura estiveram comigo. Então eu queria agradecer ao mestre Adriano, o secretário de Esporte Biratã, ao meu prefeito Felipe Augusto, ao meu futuro prefeito Reinaldinho,
Contem comigo para essa travessia, essa jornada. Nós vamos aqui, é só o começo de uma grande história e vocês podem contar comigo que eu vou estar aqui no remo e remando sempre para frente. Muito obrigado, Feliz Natal, grande entrada de ano e que nem você fala, Reinaldinho, 2025 vai ser muito melhor. Tamo junto. Os... É isso aí, família. Os pra todo mundo também. Tamo junto e até 2025. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Ufa. Opa!